gente, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre Anne Frank. Quem aí já ouviu falar dessa mocinha de 13 anos de idade que viveu num dos maiores horrores da história mundial, que foi o Holocausto? Chamada Anneliese ou Anneliese Marie Frank, ela nasceu em Frankfurt no dia 12 de junho de 1929. Ela era a caçula de uma família judia que morava na Alemanha. Seu pai se chamava Otto Frank, a sua mãe se chamava Edith Frank e a sua irmã se chamava Margot. Eram 4 pessoas naquela família que viveram os horrores do Holocausto e hoje eu vou contar para vocês. Como vocês sabem, o Holocausto dizimou mais de 6 milhões de judeus na Europa. Como é que tudo isso aconteceu, gente? Subiu ao poder ali na Europa um louco chamado Adolf Hitler. Ele imaginava que os judeus estavam abocanhando tudo, que estavam controlando financeiramente diversos países e que isso era uma tragédia para o povo alemão. Ele começa a expulsar diversos judeus do país. Ele faz inclusive um acordo com a Palestina e manda 60 mil judeus para morar na Palestina. Como contrapartida, o governo alemão dá para a Palestina 100 milhões de dólares para que a Palestina recebesse esses 60 mil judeus alemães. E assim ele faz, gente. Desde 1933 começa esse movimento contra os judeus no continente europeu. Muitos acabam fugindo, inclusive a família do Otto. Quando ele vê que as coisas ali na Alemanha, em Frankfurt, estão começando a pegar fogo, que a coisa não tá boa, ele se sente inseguro, reúne a sua família. A Anne Frank, ela tinha 5 anos de idade, e eles vão morar então, sabe aonde? Nos Países Baixos, ou seja, na Holanda. Eles se mudam para uma cidade bem pertinho, divisa com a Bélgica. Enquanto a dona Edith, a mãe de Anne, estava com as 2 meninas num pequeno apartamento ali, nos Países Baixos, na Holanda, divisa com a Bélgica, o pai foi para Amsterdã e ele resolve abrir uma franquia de uma empresa que fazia produtos para conservar geleias. Então esse pai dela, o Otto, vai montar essa empresa, que é uma franquia de uma fábrica, e ele começa a trabalhar com esse tipo de conservantes. Aí, depois de tudo organizado, ele manda buscar a mulher e as 2 filhas que estavam, então, numa outra cidadezinha. Acontece que esse movimento aí dos alemães de querer acabar com os judeus no mundo começa a se espalhar para outros países. Então, sai da Alemanha e começa a investir em outros países. Tanto que a França expulsa os judeus. Outros países também tomam atitudes assim drásticas conforme o Hitler estava mandando, conforme ele estava se posicionando. Com medo de que acontecesse alguma coisa com a sua família, o Otto ele começa a organizar um esconderijo, um espaço dentro da fábrica para que ele pudesse assim esconder a família caso os alemães batessem na porta dele. Então ele começa a preparar esse anexo, né? Esse anexo hoje é o Museu de Anne Frank, ele está aberto para visitação. As pessoas então entram no primeiro andar, onde tem alguns banners ali explicativos, falando um pouquinho sobre a família, sobre a história e também sobre todas as pessoas que ajudaram a família de Anne Frank a sobreviver pelos 2 anos e 1 mês que eles passaram no esconderijo. O anexo ele tinha 3 andares, né? E aí dentro desse espaço eram divididos 2 quartos, um banheiro, a cozinha, uma sala grande, uma sala menorzinha, onde tinha uma escada com acesso ao sótão. E a família foi para lá. E gente, assim, ó, nesse período de mudança, os judeus eles eram proibidos de andar de transporte público, né? Então eles estavam morando na casa deles ali na Holanda. A Anne Frank, ela estudava numa escola montessoriana, a irmã estudava numa outra instituição pública. Eles tinham uma vida normal. Quando começa essa imposição, essa caça aos judeus, os judeus passam a ter que usar uma estrela de Davi nas suas roupas, tipo um broche
identificando eles para as demais pessoas. As crianças têm que sair da sua escola, então a Anne não pode mais ter contato com outras pessoas de outras etnias, de outras raças. Ela tem que ser agora estudante de uma escola única, vista somente para judeus. Então eles começam a segregar todo esse povo. Até para ir no mercado, para ir no comércio, tem horários estipulados, horários pré-determinados. Imaginem, eles não podem usar nem transporte público. Então, quando o Otto começa a preparar essa coisa do esconderijo, eles começam a levar as coisas para lá aos poucos. Ele começa a levar dinheiro em saquinhos dentro da roupa. Eles começam a se preparar. Porém, a filha mais velha, chamada Margot, ela recebe uma carta de um centro de imigração ali, dizendo para ela que ela tem que comparecer a um campo de concentração, que na verdade vem a ser um campo de extermínio, né? Quando ela recebe aquela carta, a família se apavora e eles resolvem que está na hora de adiantar os planos e de partir logo para o esconderijo. Vocês imaginem, no dia 6 de julho de 1942, isso era uma segunda-feira, a família tem que sair e se esconder no esconderijo. Só que a cidade já está em movimento, eles não podem pegar nenhum transporte público e eles não podem chamar atenção. Olha o que eles fazem. Eles vestem roupa em cima de roupa. Começam a vestir vestido, camiseta, calça, um monte de agasalho, um por cima do outro para poder caminhar. E eles têm que caminhar por 4 quilômetros até chegar ao esconderijo. Para dar a sensação de que eles tinham abandonado a casa e saído às pressas, eles reviram várias gavetas, várias roupas assim. A Anne vai na casa da vizinha de uma amiguinha, entrega as suas bolinhas de gude, entrega um conjunto de chá de bonequinha e diz que ela tá preocupada que alguém não vai cuidar daquilo. Então eles armam plantam pistas falsas, sabe? Eles armam um teatro enganando os vizinhos de que eles vão para a Suíça, quando na verdade eles estão caminhando em direção ao esconderijo. Acontece que o governo alemão, eles estão assim, ó, confiscando os bens. Então, antes de tomarem a empresa do Otto, que é uma filial, ele vai lá e vende para 2 colaboradores essa empresa. Ele passa para 2 colaboradores o nome da empresa. Então, eles conseguem sobreviver porque eles ganham uma pequena verba, um dinheiro, né? E eles vão sobrevivendo aquilo com os mantimentos que eles já estavam preparando, eles já estavam organizando nesse esconderijo. Dentro da fábrica, a gente vai ter 4 funcionários que sabem da situação, o que está acontecendo, sendo 2 secretárias. E essas secretárias, elas vão ajudar muito a família, porque tanto a Mip quanto a Bep, elas fazem compras, elas cozinham, elas visitam a família e dão notícias do que está acontecendo no mundo. Inclusive a Bep, ela se matricula num curso de tipo datilógrafa, mas eles chamavam, acho que era de taquigrafia, para que a Margot possa fazer esse curso à distância, que era por carta, por correspondência. Então, esses funcionários, esses 4 funcionários e mais os 2 sócios, eles ajudam aquela família a sobreviver pelos 2 anos e 1 mês. Eles se mudam no dia 6 de julho, mas o cerco contra os judeus, eles começam a fechar cada vez mais. E a família, olhando o espaço e percebendo que poderiam acomodar outras pessoas, resolvem no dia 13 de julho chamar uma outra família, né, a família Van Pels, para também se esconder ali. Então vem o pai, a mãe e o filho, o Peter, que tem a idade aproximada da Margot. Então os 3 vão morar junto com a família da Anne Frank. E no final do ano eles resolvem também dar abrigo para mais uma pessoa, que é o Fritz Pfeiffer, que ele era dentista das 2 famílias, e eles resolvem que também no quarto com a Anne pode colocar mais uma cama e dormir mais uma pessoa. Então todos estão se ajudando ali dentro daquele abrigo. Agora vocês imaginam, né, se numa casa da gente, que a gente mora com os nossos familiares, já tem confusões, já tem brigas, atritos ali, né, porque um não lavou a louça, o outro não recolheu o lixo, o outro não lavou a roupa, sei lá.
Se já tem essas brigas comuns dentro de uma família, vocês imaginam num espaço pequeno, confinados, 24 horas, eles não podiam fazer barulho, uma série de coisas. A gente vai ter ali 3 famílias diferentes, né? Porque a gente vai ter a família da Anne Frank, a gente vai ter a família do Peter e a gente vai ter o Sr. Fritz. Todos tendo que se ajustar. A Anne ficava braba porque o Sr. Fritz roncava. A Anne ficava braba porque ela queria estudar na mesinha que tinha no quarto e ele às vezes estava trabalhando. Então, gente, foi um ajuste entre essas 8 pessoas. E a gente não pode esquecer que nós tínhamos 3 adolescentes naquele ambiente. E para quem já conviveu com adolescente, sabe como é difícil essa fase, né? A fase dos hormônios, das mudanças de humor. Tem horas que eles são mais introspectivos, outras vezes querem externalizar, gritar pro mundo o que eles estão sentindo. E esses 3 adolescentes estavam ali, convivendo todos juntos, com os seus rompantes, né? Com as suas desavenças. O pai de Anne Frank, ele chega a mandar uma carta para a embaixada dos Estados Unidos, que ficava em Roterdã, pedindo asilo, pedindo um visto para poder ir para os Estados Unidos. Só que a embaixada também tinha sido fechada. Então vocês vão ver que o mundo inteiro está passando por uma guerra, pela Segunda Guerra Mundial. Várias coisas estão acontecendo e aquela família está ali, desamparada. Eles não podem nem mandar mensagem, mandar notícias para a família dos que estão morando na Suíça. Então tá toda uma coisa assim, eles estão perdidos, escondidos ali, tentando sobreviver. E a Anne, ela tinha um temperamento bem extrovertido, ela falava, ela dizia o que ela estava sentindo, ela reclamava. Enquanto a Margot, ela era mais tímida, retraída, protegida pela mãe, as duas tinham uma afinidade muito grande, a Anne se sentia fora daquele grupo, né? Então ela acabava se juntando com o pai. Mas o pai também tentava apaziguar as brigas da menina espoleta, porque ela falava as coisas que ela estava sentindo, ela reclamava, ela cutucava, né? Vocês têm que ver que ela tinha 13 anos quando ela foi para esse abrigo, esse anexo. E no seu aniversário de 13 anos, ela ganha do pai um caderninho xadrez, né? A Anne tinha visto na vitrine um caderninho que ele era quadriculadinho de vermelho e branco, ele tinha um cadeado, uma fechadurazinha. E ela acha muito lindo aquele livrinho, aquele caderninho, que parece que era até um caderno de autógrafos. Eu não tenho esse dado confirmado, mas eu já ouvi em outros relatos que era um livrinho de autógrafo, de pegar assinatura de pessoas famosas. E ela resolve transformar aquele livrinho num diário. E ela começa a escrever ali as suas coisas, os seus sentimentos, sobre os seus amigos da escola. A Anne ganha esse caderninho, esse diário, no dia 12 de junho de 1943, no dia do seu aniversário de 13 anos. 24 dias depois, no dia 6 de julho, eles caminham até o anexo e ela leva esse diário. Então ela já tinha começado a escrever nesse diário coisas sobre a sua rotina, ali a sua ida para a escola, as suas amigas. Quando ela entra no anexo, que muda a vida deles, ela começa a relatar as suas impressões daquela vida dentro daquele espaço confinado e também sobre a guerra, porque é o assunto que eles falam dia e noite. Eles esperam, então, as secretárias subirem até o anexo para trazer notícias, para trazer correspondência, para falar como é que está acontecendo, quem foi pego, quem foi mandado para o campo de concentração. Eles choram o tempo todo. Então, tem todo um desgaste emocional e é isso que a Anne Frank começa a escrever, então, no seu diário. A gente pode pensar que foi um diário de Anne Frank, mas não, gente. Foram, na verdade, 3. Além desse de caderninho com a capinha vermelha, ela teve mais 2 cadernos e muitas folhas. Porque durante esses 2 anos e 1 mês que eles ficam ali confinados, ela começa a escrever várias coisas dos seus sentimentos de uma menina pré-adolescente, né, de 13 anos. Só que ela vai escutar no rádio que o ministro lá dos Países Baixos, ele tá morando em Londres e ele pede que as pessoas, que os alunos, né, escrevam cartas, registrem todo esse sentimento, façam um diário, escrevam tudo isso sobre a guerra, porque depois, quando tudo acabar,
ele vai escolher os melhores diários, as melhores histórias para publicar. E a Anne Frank, ela quer ser jornalista quando crescer. Ela tem esse sonho de ser jornalista e escritora. Então ela resolve rever o seu diário. Ela começa a reler as páginas do seu diário e até ela faz comentários. Ai, não, por que você escreveu isso, Anne? Você, na verdade, estava braba com a mamãe nesse dia. Então ela começa a apagar, tirar, botar observações no diário. Ou seja, ela faz a revisão da segunda edição do Diário de Anne Frank. Porque a gente vai ver na realidade que após o Otton sair do campo de concentração, que ele volta, né, para Amsterdã, que ele está em busca da sua família, ele descobre meses depois que ninguém sobreviveu. E a secretária, ela tinha guardado esses cadernos, essas folhas. Ela entrega tudo para o Otto e ele vai ler todo esse documento, ele vai se emocionar, porque ele vai relembrar da filha que ele achava que era pequena e que não tinha crescido. Ele vai ver ali um amadurecimento de uma adolescente que começa a se dar conta, descobre o seu primeiro amor, porque ela dá um beijo no Peter. Coisas que vão acontecendo com ela. Então ele resolve, já que ela disse que ela tinha o sonho de ser jornalista e escritora, ele resolve que ele vai então publicar o livro. E essa primeira edição do Diário de Anne Frank, ele tem 1000 e poucas impressões, não é tanto assim. E ele corta várias partes, ele corta brigas com a mãe, ele corta a descoberta da sexualidade, ele corta algumas coisas que ele achava que não ficava bom uma menina de 13 anos ter escrito. E também dizem que ele queria fazer uma coisa menorzinha, para não ficar tão extenso, né? Não ficar assim um livro tão longo. E isso é publicado. E foi essa primeira versão que eu li, então lá nos meus 14 anos de idade, eu li na escola esse livro, tinha na biblioteca e a gente lia essa parte, esse primeiro Diário de Anne Frank, que tinha várias cenas cortadas ali, né? Então, vários trechos o pai tinha pedido para tirar. Então, o pai foi o primeiro revisor do Diário de Anne Frank. Ele não escreve nada além, ele só subtrai algumas informações. E é esse diário que foi traduzido para várias línguas e que tornou a Anne Frank conhecida em vários países. Na sequência das edições, a gente vai ter uma outra, que é a edição revisada pela Anne Frank. Então, o diário, como ela queria que tivesse aparecido, se ela pudesse depois entregar para o ministro da Educação dos Países Baixos, ali da Holanda, para que ele pudesse concorrer e ser publicado. Então, existe uma segunda edição, que é a própria Anne Frank que revisou. E nós vamos ter, então, por fim, uma terceira edição, que é chamada de edição definitiva, que é aqui o diário na íntegra. Vai ter, então, as primeiras escritas de Anne Frank, depois a revisão de Anne Frank e o que ele era de verdade, sem ter subtraído nenhuma informação. E a gente vai ver aqui o amadurecimento de uma menina, né? De uma menina de 13 anos que tinha suas coisas bem de infância e que depois passa por um modelo mais assim de adolescência. Suas revoltas, as suas percepções, o jeito que ela encarava a vida. Uma curiosidade, né, é que o Diário de Anne Frank ele foi passado por um crivo, por uma revisão para ver a sua autenticidade. Algumas pessoas achavam que o pai é que tinha escrito, né? Porque tem trechos muito maduros, que tu pensa, será que uma menina de 13 anos escreveu isso? Ou será que não foram as secretárias que escreveram? Então foram analisadas as letras, né? Para verificar a autenticidade. E de fato, foi a própria Anne Frank que escreveu, né? Parece que a sua irmã Margot também escreveu um diário, mas nunca se achou, esse diário foi perdido. Não se sabe ao certo o que aconteceu com os diários da irmã. Além do diário, que é composto por 3 livros, né, e várias páginas, a gente vai ter também cartas, porque esse ministro da Holanda, ele incentivava a escreverem cartas para as pessoas contando o que estava acontecendo no país, as suas impressões sobre a guerra. Então, a Anne Frank, além do diário, ela vai escrever várias cartas. E engraçado é que ela escreve sempre para Kitty, querida Kitty. Quem é Kitty?
As próprias pessoas, os estudiosos de Anne Frank, nunca chegaram a uma conclusão. Dizem que Kitty é o nome do diário, ou seja, ela ganhou o diário da família e ela então vai nomear aquele caderninho como Kitty. Outros dizem que Kitty é uma personagem, uma amiga imaginária, que ela imaginava uma pessoa, uma amiga da escola, e aí ela estava contando para essa pessoa. E temos ainda uma versão da Kitty, uma personagem de um livro que a Anne Frank gostava muito, que ela tinha lido na escola. E essa personagem, ela vivia várias coisas e ela estava contando para essa personagem fictícia sobre a sua realidade. De fato, ninguém sabe, então, quem é a Kitty, tem várias suposições e durante todo o diário a gente vai ver, então, sempre endereçado para ela ou até mesmo cartas que ela trocava com a sua irmã, com a Margot. Eu separei alguns trechos aqui do diário que eu vou ler para vocês. Olhem só a maturidade dessa menina. Eu finalmente percebi que devo fazer o meu trabalho escolar para não ser ignorante. Por que ela está colocando isso? Porque uma das rotinas dela e da irmã e do Peter era estudar. Eles tinham que manter a rotina para poder passar o tempo. Durante o tempo de permanência nesse anexo, eles tinham que ter horário para levantar, para ir no banheiro, para usar o urinol, para usar os canos de água, porque eles não podiam fazer barulho no andar de baixo, na fábrica. Então tinha um horário X para poder mexer nos canos de água, para poder olhar para a janela, para poder fazer comida. Tudo isso era muito controlado para evitar que descobrissem que as 8 pessoas estavam lá dentro. Então ela continua refletindo sobre a importância de estudar, né? Eu quero continuar meus trabalhos escolares, né? Então, para não ser ignorante, para seguir em frente com a vida, para me tornar uma jornalista, porque é isso que eu quero. Eu sei que eu posso escrever, me resta saber se eu possuo talento. Claro que sim, né, gente? O tempo todo a gente se emociona e a gente, assim, fica sofrendo com as angústias de uma menina adolescente ali, presa por 2 anos. E se eu não tenho talento para escrever livros ou artigos de jornal, sempre poderei escrever para mim mesma. Mas eu quero alcançar mais do que isso. Eu não posso imaginar vivendo como a minha mãe ou como a senhora Van Damme, que é a mãe do Peter, porque ela vai dando nomes fictícios para as pessoas que moram na casa dela, naquele anexo, né? Ou de todas as outras mulheres que fazem os seus trabalhos e são esquecidas. Eu preciso ter algo além de um marido e filhos para me dedicar. Eu quero ser útil, eu quero dividir todas as pessoas, mesmo aquelas que eu nunca conheci. Eu quero continuar vivendo mesmo depois da minha morte. E é por isso que eu sou tão grata a Deus por ter me dado esse dom que eu posso usar para me desenvolver e expressar tudo que está dentro de mim. Quando eu escrevo, posso me livrar de todas as minhas preocupações. Minha tristeza desaparece, meus espíritos são renovados. Mas essa é uma grande questão. Algum dia serei capaz de escrever algo tão extraordinário e irei me tornar uma jornalista ou escritora? Sim, Anne Frank, você está aqui, ó, no século XXI, sendo ovacionada por muitos fãs, por muitos leitores de todo mundo. Seu diário já foi traduzido para mais de 70 línguas e vendeu mais de 30 milhões de cópias. E ele é um registro, um relato do horror que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Essa menina, junto com os demais integrantes do anexo, eles foram descobertos, então, em 1944 e todos eles foram levados para campos de concentração. A família foi dividida, inclusive os 2 sócios foram presos, né? Um foi enviado para campo de concentração também, apesar de não ser judeu, e o outro ele foi liberado depois de um tempo. As secretárias foram intimadas também, tiveram que prestar depoimentos, mas depois foram liberadas. Quando elas retornam para a fábrica, que elas encontram ali os documentos e ali o diário de Anne Frank, elas guardam. Isso foi no dia 7 e 8 de agosto de 1944,
todos os integrantes do anexo foram enviados para campos de concentração e a gente vai ter então a liberação do Otton lá em janeiro. Então, a família foi descoberta no dia 4 de agosto. Até hoje não sabem ao certo se foi alguém que denunciou ou se foi porque eles estavam atrás de pessoas que estavam distribuindo tickets de alimentação, falsificando. Não se sabe ao certo. Só sabe-se que dia 4 de agosto as famílias foram descobertas, né? E no dia 7 foram enviadas para campo de concentração. O pai da Anne Frank foi o único sobrevivente. Ele foi liberto no dia 27 de janeiro de 1945. E a Anne e a sua irmã Margot vêm a morrer ali bem próximo de final de fevereiro para março. Elas não estavam no mesmo campo de concentração. Até eu anotei aqui. O pai, ele foi liberto pela União Soviética, o exército da União Soviética. Foram eles que foram até Auschwitz no dia 27 de janeiro de 1945 e liberaram todos aqueles presos, né, aqueles judeus que estavam ali confinados. E a Anne e a Margot, elas estavam em Bergen-Belsen. E os britânicos só vão liberar as pessoas desse campo de concentração no dia 15 de abril de 1945. Só que as irmãs morrem com um intervalo de mais ou menos uma semana de diferença. Elas morrem provavelmente de desnutrição e tifo no final do mês de fevereiro e início de março. E o campo de concentração só vai ser libertado, então, lá em abril, dia 15 de abril. As pessoas que viviam no campo de concentração, né, eles queriam, os alemães queriam que eles morressem pela força do trabalho. Então eles chegavam nesses campos de concentração, não tinham alimentação, não tinham condições sanitárias de higiene, eles apanhavam, eles chegavam lá, eles eram marcados, cortavam os cabelos, né, para evitar piolho. E mesmo assim tinha pulgas, tinha bichos, tinha bactérias pelas fezes, porque não eram. Imagina, era um campo de concentração, eram tudo misturado ali, tinham raiva, tinham nojo daqueles seres humanos e maltratavam todos eles. Então as pessoas que estavam ali naquele campo de concentração viviam horrores, apanhavam, tinham que trabalhar 14 horas por dia. E os que não morriam trabalhando eram encaminhados então para as câmaras de gás ou eram fuzilados. A estimativa é que 1 milhão de crianças tenham morrido nos campos de concentração, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens, totalizando aí 2/3 de toda a população judia daquela época. Um extermínio, né, gente, por conta de um lunático, né, que quis dizimar, quis fazer aí uma raça pura, uma raça ariana, e a gente vê em tempos de guerra, porque a Israel está em guerra com a Palestina, a gente vê ali outros países, Líbano, Irã, a gente vê a Ucrânia com a Rússia. Parece que o povo não aprendeu, né? Com tudo isso, com todas essas desgraças que a história mostra, parece que a humanidade ainda não aprendeu, que ainda brigam por territórios, né? Que ainda brigam por espaços geográficos. Ao longo de todo o diário, Anne Frank, ela faz menção à guerra e ela vai relatando como ela se sente. Então tem uma página aqui, na página 250 desse livro, vai dizer assim: claro que há muitas opiniões diferentes sobre a guerra. Não é surpreendente que seja discutido com frequência durante esses tempos. Discutir sobre política é simplesmente estupidez. Deixe que eles riam, que xinguem, que apostem, que soltem grunhidos e façam o que quiserem, desde que se respeitem. Porque é isso que ela está mostrando. Tu pode ter um pensamento divergente do outro, mas tu não tem que matar, acabar com o outro, aniquilar, só porque ele não pensa igual a você. E aí ela continua, né? Não briguem, porque isso só piora as coisas. As pessoas que vêm de fora trazem muitas notícias que mais tarde acabam sendo inverídicas, mas até agora o rádio nunca mentiu. São intermináveis debates sobre invasão, os ataques aéreos, os discursos são acompanhados por incontáveis exclamações como impossível, pelo amor de Deus. Se eles estão começando agora, quanto tempo isso vai durar?
E aí então os comentários otimistas ou pessimistas, para não mencionar realistas, expressam as opiniões com energia inabalável e, como acontece com os outros assuntos, todos têm certeza de que possuem o monopólio da verdade. E existe uma verdade, porque a verdade sempre é a partir dos olhos daquela pessoa que vê e que fala, né? Então ela continua se expressando aqui com uma maturidade que a gente até desconfia, né, que uma adolescente, uma menina, possa refletir sobre questões tão profundas. Já no finalzinho do diário, que a gente vê que já vai encerrar, porque eles vão ser pegos, né? Ela diz assim: uma voz dentro de mim soluça. Veja só, foi isso que você virou. Está rodeada por opiniões negativas, olhares desanimados e rostos zombeteiros. Pessoas que não gostam de você e tudo porque não escuta o conselho da sua metade melhor. Acredite, eu gostaria de escutar, mas não dá certo. Porque se eu ficar quieta e séria, todo mundo acha que estou representando outro papel e tenho de me salvar como uma piada. E nem estou falando de minha própria família. Eu fico irritada, depois eu fico triste e parte má do lado de fora e a boa do lado de dentro e tento achar um modo de me transformar no que eu gostaria de ser e não no que eu poderia ser se não houvesse mais ninguém no mundo. Olha aqui as reflexões que ela vai trazendo, né, sobre os seus sentimentos. E aí termina o livro depois então com um pós-fácil, uma página e meia aqui que vai explicar o que foi que aconteceu às 10h30 da manhã do dia 4 de agosto de 1944, quando eles são todos descobertos. E existe filme do Diário de Anne Frank, gente. Eu já vou deixar o link aqui embaixo nos cards. É uma boa pedida, né? Para quem não tem a obra, se quiser então assistir ao filme e saber como foi que aconteceu aqui com a vida dessa mocinha, vai a dica aí para esse domingo. E além do Diário de Anne Frank, que eu já falei para vocês que tem na versão A, B e C, existem também outros livros que falam sobre Anne Frank, que falam sobre a Kitty, que falam sobre o quarto, esse anexo, né? A versão infantil também tá valendo, né? O Diário de Anne Frank para crianças e também em quadrinhos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. É um livro de se emocionar. A gente não pode dizer que é um romance, né? É como se fosse uma biografia. Ela tá falando do seu dia a dia ali, das suas impressões, até então ser enviada para o campo de concentração. Eu vou me despedindo por aqui, desejo para vocês um abençoado domingo e espero encontrá-los no próximo post. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.